Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Hoje a palavra de Deus está em el livro de Zacarias, antes de Malaquias e depois de Ageu. Deus tem uma palavra para nós, quer passar e vamos aprender, ver o que Deus quer falar com cada um de nós. Zacarias, vou ler de capítulo 1, versículo de 1 a 9. Vamos estar atentos com a palavra de Deus. Vamos estar atentos para ver o que Deus está esperando de cada um de nós. Porque se não entendemos a palavra, não podemos servir. Se não entendemos o que Deus tem com nós, não conseguimos fazer sua vontade. Então, vamos ver a palavra de Deus, Zacarias capítulo 1, versículo de 1 a 9. Versículo de 1 a 6. 1 a 6. Diz assim: chamamento a volver a Jeová. Em 8º mês do ano segundo de Dario, viram palavras de Jeová ao profeta Zacarias, hijo de Berequias, hijo de Ido, dizendo: se enojou Jeová em grande maneira contra vossos padres. Diles, pois, assim ha dicho Jeová de los ejércitos: volveos a mim, disse Jeová de los ejércitos, e eu me volverei a vosotros, ha dicho Jeová de los ejércitos. Versículo 4: não seais como vossos padres, a los quales clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim ha dicho Jeová de los ejércitos, volveos agora de vossos malos caminhos e de vossas malas obras, e não atenderam nem me escutaram, disse Jeová. Vossos padres, onde estão? E os profetas, han de viver para sempre? Pero minhas palavras e minhas ordenanças que mandei a mis servos, os profetas, não alcançaram a vossos padres. Por isso volveram eles e disseram: como Jeová de los ejércitos pensou tratar-nos conforme a nossos caminhos e conforme a nossas obras, assim nos hizo com nós. Senhor, de mim nada tenho, Padre. A palavra é tua, Senhor Deus, a interpretação é tua, através do Espírito Santo de Deus. Usa-me, Senhor Deus, como tu instrumento. Eu não sou nada, Padre, sou tão pequeno, Senhor Deus. Pero pido a ti misericórdia, pido a ti, Senhor Deus, que pueda usar-me, que eu pueda ser instrumento, Senhor Deus, para ajudar a mim a crescer cada vez mais e ajudar a tua igreja, Senhor Deus, a se manter toda, Padre Santo, em la vontade como agrada a ti, Senhor. Usa-me, Senhor Deus, com grande poder, Senhor. Porque és a palavra que canta, é a palavra que transforma, é a palavra que sana, Senhor Deus, os heridos. Usa-me, Padre Santo, e que podamos escutar tua palavra, Senhor Deus, com muita atenção. Que podemos, Senhor Deus, nos alimentar de ti, Senhor. Que não haja distração, que não haja, Senhor Deus, nada que nos quite da presença do Senhor agora neste momento. Porque é a parte mais importante do culto, Senhor, onde recebemos de ti. Te damos graça, Padre, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vemos aqui passagem forte, passagem muito interessante do livro de Zacarias. Primeiro vamos entender Zacarias para entender todo este mensagem. Vemos aqui uma época onde o povo judeu estava cautivo, estava exilado em Babilônia. Pero chegou um momento onde se foi liberado para que fosse ali construir os muros de Jerusalém. Os muros do templo de Jerusalém. Não? Estavam ali e foram liberados na época aí do Império Sírio, sim? E dos persas. E eles foram uma multitud, foi uma multitud que voltou a Jerusalém, uma multitud que saiu do exílio, segundo Jeremias, um exílio aí de 70 anos, ou aproximadamente, segundo os teólogos, chegam cerca ali dos 70, então a profecia de Jeremias, que está em capítulo 25,
o versículo 11 e 12 está muito de acordo com o que aconteceu aqui com o exílio destas pessoas, destes judeus. E essas pessoas foram liberadas para ir reconstruir o templo. E em meio de reconstruir estava Zacarias, um jovem sacerdote, um jovem ali profeta, um homem de Deus, muito jovem, mas já estava ali em meio. Ou seja, ele não participou da época quando este povo foi para o exílio. Ele nasceu em meio do exílio, em meio da prisão. Ali nasceu Zacarias. E Zacarias estava ali, se preparou, teve um preparo, estava ali na presença de Deus. Bem que interessante, em meio do exílio, em meio dos inimigos, nasceu um homem ali, Zacarias, que conseguiu seguir a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que ele fosse ali ser sacerdote. Por que sacerdote? Porque é o costume judío, isto é uma ordem de Deus a los judíos, a que uma das tribos, as tribos de Levi, que esta tribo de Levi, todos que ali são, fazem parte do sacerdócio. Então, Zacarias não era sacerdote porque, quero ser, tenho ganas. Era sacerdote porque fazia parte de algo que vira por parte de Deus. Amém. Então, Zacarias era um sacerdote. E além de ser, aún mais de ser um sacerdote, foi também um homem profeta, um homem usado por Deus. Bem interessante é, em meio de um caos, em meio de um problema, nasce uma solução. Em meio de um caos, em meio daquele povo que estava perdido, vem um jovem que tem fé. Um jovem que obedece, um jovem que se entrega ao Senhor, e mesmo estando em exílio, ele não quer fazer coisas que não fazem parte das coisas de Deus. Ele tem temor ao Senhor. E Deus usa, amado, as pessoas que têm temor a Ele. E mesmo em meio ao caos, às dificuldades, Deus sempre usa aquela pessoa que tem fé, aquela pessoa que se entrega. E bem que interessante, Zacarias. Zacarias era um sacerdote, muito bem. Pero ele, sacerdote, sabemos que ele é aquele que leva as coisas para o Senhor, não? Leva, chega uma pessoa e diz, eu tenho pecado, eu estou com dificuldade, minha vida não sei como fazer. Eu disse, bueno, então está bem, não mata uma paloma, ou mata ali um cordeiro, e vamos fazer um sacrifício. Ou seja, a responsabilidade de Zacarias como sacerdote, era levar a pessoa a Deus, levar um pecador ao Senhor, ao arrependimento, a se entregar ao Senhor, a ter parte com Ele para isso. Pero tem uma outra coisa, ele não era só um sacerdote, ele também era um profeta. E ele profeta é ao revés, ele profeta aquele que escuta ao Senhor para levar para o povo. Ele escuta o que Deus está dizendo para levar o povo. Hermano, as pessoas que buscam ao Senhor podem ser profetas. Aqueles que se entregam ao Senhor. Para ser profeta, hay que orar, hay que buscar, hay que ter intimidade com o Senhor. Hay que se entregar ao Senhor, a las coisas do Senhor. E assim era Zacarias. E Zacarias era jovem. Quem tinha mais idade era Arreu, que estava também naquela época, que saiu ali do exílio e estava ali junto ali com Zacarias e profetizando para que todo aquele povo se entregasse ao Senhor. Bem interessante a família de Zacarias. Zacarias, o significado é Deus recuerda. Deus recuerda. Zacarias é Deus recuerda. Berequias, que era seu padre, era chamado de Deus bendice. Deus bendice. E seu abuelo, Ido, era chamado de oportuno, ou seja, hora oportuna. Os teólogos juntam nisto e dizem que Deus recuerda, Deus bendice em la hora oportuna. Amém. Amém. Juntando todo,
de sus padres de la generación. Dios recuerda de ti, amén. Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos salvos por Cristo Jesús. Nuestro nombre está ahí escrito en el libro de la vida. Y todos aquellos que están escritos en el libro de la vida reciben las bendiciones del Señor, que es el nombre de su Padre, Melquías. Recibe las bendiciones del Señor. Y todos aquellos que reciben, hay la hora oportuna para esto. Lo que está esperando del Señor, amados. Que bendición está esperando que el Señor te entregue a ti. Pongas tus manos. Hay la hora oportuna, la hora del Señor, la hora que Deus vai operar os milagres. Aí muitas vezes não entendemos o mover de Deus. Muitas vezes temos dificuldade de entender o mover de Deus. Porque necessitamos a hora de um milagre, queremos que Deus opere o milagre a hora. Mas o milagre que Deus quer operar é amanhã. Se o milagre é amanhã, há que saber esperar. Há que saber viver o presente, há que saber viver com fé, confiante em el Senhor, que amanhã Ele operará o milagre em tu vida. Sabemos que Deus, amado, este Deus que servimos, este Cristo maravilhoso que servimos, Ele não falha. Nós falhamos. Nós queremos fazer uma coisa, não conseguimos cumprir. Queremos fazer alguma coisa e quando vemos não estamos fazendo. Pero este Deus que servimos não falha. Ele puso palavra arriba de ti, sobre ti, a palavra para que nada pode cambiar. Para que ninguém pode cambiar. Porque todo o que Ele diz se cumpre. Então, por que não crer? Por que não se entregar? Por que não crer em nossa salvação, se sabemos que somos salvos em Cristo? Por que perder uma salvação, se sabemos que já somos salvos, que já hacemos parte, já somos cidadãos do céu? Temos que nos manter firmes, amados, creyentes, com fé. Este foi o trabalho de Zacarias. Zacarias estava com um povo que não servia mais ao Senhor. Um povo que estava exilado. E a palavra diz que eles estavam exilados por suas próprias culpas, por falta de obediência. Quantas vezes estamos atrapados por uma situação, não por culpa de Deus, mas por nós mesmos, que abrimos as brechas, por nós mesmos, que não obedecemos ao Senhor, que não conseguimos cumprir com a palavra do Senhor? Deus espera de cada um de nós, amado, que podamos obedecer a Ele. Ele conhece cada um de nós. Somos pecadores, somos falhos, mas temos que estar melhorando a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Temos que ser vigilantes de nós mesmos para ser a vontade do Senhor, para poder estar em condição de poder dizer: Tu és santo em Cristo. Tu és uma pessoa santa em Cristo. Donde tu poner tus manos prosperará. Pero para que tu puedas poner tus manos e prosperará por donde tu caminar, há que estar em obediência, há que estar haciendo a vontade do Senhor. Aqui vemos um povo que estava cautivo, que teve a oportunidade de sair e servir ao Senhor, a oportunidade de sair e fazer a obra do Senhor, a construção do templo. Poder ter esta grande oportunidade. Amados, quantas vezes vemos ou passamos por situação que chegamos a estar numa situação perdida, pensamos que não podemos mais ir para a igreja, quizás por um pecado, ou quizás por uma obediência, e vê que não pode mais, eu já não posso mais, me sinto sujo, não posso mais seguir, não posso mais fazer a obra do Senhor. É isto que está acontecendo, é uma oportunidade. Deus está perdonando aquele povo, Deus está dando uma nova oportunidade para que eles possam estar servindo. Então era um povo pecador que estava servindo no templo do Senhor. O templo do Senhor não foram pessoas santas. Foram pecadores que construíram. Pecadores que saíram de ali, que saíram do exílio e estavam ali agora construindo o templo. Mas havia uma coisa.
¿Cómo puede servir a Dios viviendo en pecado? ¿Cómo puede servir al Señor sin querer seguir las Escrituras? Voy a hacer las cosas como yo pienso que tiene que ser. No quiero servir de la manera que la palabra está me enseñando. Es un conflicto que este pueblo estaba pasando y que nosotros pasamos hoy. Porque muchas cosas que pasamos, estamos enraizados en nuestras culturas. Estamos enraizados con las cosas que vivimos. Estamos enraizados com nossos próprios pecados, nossos próprios pensamentos pecaminosos. E não conseguimos enxergar, mirar, não conseguimos ver a palavra de Deus. A palavra não consegue entrar dentro de nós outros. Este foi o grande trabalho de Zacarias. Este foi o grande trabalho de Zacarias. Zacarias aqui considerado um profeta menor, não? Um profeta mais pequeno, não por ser mais pequeno, não por ter menos importância, era porque o livro que havia errado é mais pequeno, só por isso. Mas tem a mesma força que os outros, que os demais considerados aí profetas maiores. Zacarias se vê uma situação onde Deus quer usar a ele para ajudar as pessoas. Mira a palavra. Vuelves a mim, disse Jeová de los ejércitos, e eu me volveré a vós. Interessante que Deus pede algo para ser. Ele já hizo antes. Deus está dizendo, mira que interessante o versículo 13. Volveos a mim, disse Jeová. Da intenção que está esperando primeiro, Deus está esperando que tu se mueva para Ele, não? E eu me volveré a vosotros. Amados, escute. Quando Zacarias escreve, quando Zacarias recebe a palavra de Deus, é porque Deus já está chamando a seu povo. Deus já está dando o primeiro passo. Deus já está atuando em prol de nós outros, a favor de nós outros, para bendecir nós outros. Pero há um detalhe, falta a hora tua atuação. Falta a hora que tu se desplace, falta a hora que tu se mueva, falta a hora que tu des este passo de fé para o Senhor. Deus já está, Zacarias abriu este pueblo para que vuelve a mim. Pero eu já estou dizendo para volver a mim, porque já estou aqui. Deus está esperando, amados, cada um de nós outros, que podamos dar este passo de fé. Porque como vamos fazer a obra do Senhor em pecado? Como vamos fazer a obra do Senhor desobedecendo a palavra de Deus? Como podemos ensinar a alguém? Como podemos ser discípulos se não conseguimos obedecer? Como vamos pedir ou como vamos ensinar outra pessoa a ser discípulo se eu mesmo não sigo, não obedeço, não hago a vontade do Senhor? Deus está esperando que nós outros podemos dar este passo de fé. Tem coisas que vêm do passado, tem coisas que estão enraizadas em nossas vidas por el passado, por el costume. Aqui Deus está chamando a atenção que o pecado não foi por causa das pessoas. Eles não estavam atrapados ali em exílio por causa de Deus mesmo. Não, era por causa de seus padres. Aí é cultura, então. Se estavam atrapados por causa de los padres, é porque estavam fazendo o mesmo que os padres. Então, se está fazendo o mesmo, está dentro de uma cultura. E não dentro do reino de Deus. Quem estamos seguindo? A quem estamos seguindo? Se estamos seguindo a este Cristo, temos que ser discípulos. Amém. Deus não chamou nenhum cristiano. Não há nenhum passagem na Bíblia que Deus está chamando cristiano. E 3 vezes que está no Novo Testamento a palavra cristiano, é em sentido de rechaço. Jesus Cristo só nos chamou discípulos.
Cristo não vino formar uma religião, ele vino cumprir a palavra de Deus. Ele vino chamar discípulos. Amém. Não é eu sou cristiano, eu sou discípulo de Cristo. Amém. E quem pode dizer de boca aberta, eu sou discípulo de Cristo, eu sigo a este Cristo, eu recebo dele e entrego para as pessoas, eu sou discípulo, do que aprendo com o Senhor, eu ensino para outro para que possa ser discípulo. Amém. Isto é servir ao Senhor. Isto é o que Deus esperava aqui deste povo. Que se entregar ao Senhor, está na obra, está trabalhando, está construindo o templo, mas na hora desta construção do templo, se entrega ao Senhor, para de fazer coisas que não agradam a Deus. Que era o que não agradava a Deus? Porque essas pessoas estavam sendo juzgadas por el Senhor. Vamos a ver o que Deus estava esperando deste povo. Miren, el exílio, o motivo que está em Zacarias 7, versículo 9, que diz: juzgar conforme a la verdade. O que faltava era poder analisar conforme a palavra, conforme a verdade da palavra. É fácil juzgar uma pessoa. Já vemos hoje em dia como funciona, não? Sabemos como funciona o juzgado, não? Não é quem está certo, é que tem provas. Não é ele inocente que é solto. Está solto aquele que tem provas. E muitas vezes somos assim. Muitas vezes juzgamos por aquilo que estamos mirando. Por isso que a palavra diz que nós outros não podemos juzgar, porque não sabemos o coração, não sabemos, conseguimos ver por um prisma, mas não por uma totalidade. Só Deus consegue mirar, ver uma pessoa com uma totalidade. Então, há que tomar cuidado. Isto era dos pecados de los padres, de aqueles que foram para el exílio. Outra coisa, falta de misericórdia, que está em Zacarias 7:9. E assim misericórdia que dá cada qual com seu irmão. Que falta aqui? Amar ao próximo. Não tem misericórdia. Juzga e não vê misericórdia. Mas quando vê que está numa situação má, aí quer que os demais tenham misericórdia de ti. É isto o que Deus estava tratando com o povo de Deus, os padres, que os filhos estavam fazendo igual. Outra coisa que está em Zacarias 7:10, oprimiram as viúvas, diz assim: não oprimais a viúva, ao huérfano, ao estrangeiro, nem ao pobre. Ou seja, não há que oprimir alguém que é diferente de ti. Não há que oprimir alguém que tu miras e vê que está flojo, vê que não tem a mesma força que tu. Cuidado, Deus ama as viúvas. Ama. Nesse Deuteronômio podemos ver. É uma responsabilidade que a igreja tem com as viúvas. Porque Deus ama as viúvas. Deus ama os estrangeiros. Está em Deuteronômio. Deus ama. Ele diz para cuidar dos estrangeiros. Como estamos tratando os estrangeiros? Como estamos tratando as pessoas que têm uma cultura diferente de nós outros? Como estamos tratando uma pessoa que é diferente de nós outros? Isto era o que Deus estava cuidando, mostrando para estas pessoas como ela estava. Outra coisa que está em Zacarias 7:10, havia um coração malo contra sua irmã, e nenhum pense mal em seu coração contra sua irmã. A coisa mais fácil que tem o ser humano é de culpar algo, de ter um coração mau a respeito. E se não nos dermos conta, mesmo sendo cristiano, mesmo estando na presença de Deus, falhamos. Falhamos. Ou seja, somos um povo, pertencemos ao reino do céu,
pero passamos por situações que causamos dano na pessoa porque temos um coração malo em relação àquela pessoa. Devemos cuidar, devemos perdonar, é o que Deus nos ensina. Devemos manter os dois principais mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame a ti mesmo, ame a ti mesmo. E desta maneira que tu te amas, ame ao próximo. Então, são 3 coisas, não 2. Os 2 mandamentos são 3. Amar a Deus, amar a ti mesmo. Quantas pessoas não têm amor a si mesmo? Comete coisas aí absurdas, ou faz tantas coisas que vão em desacordo com a palavra. Ou seja, se tu estás preocupado com o próximo, mas não está preocupado contigo, tu já está falhando com os mandamentos do Senhor. Já está falhando. Hay que ter amor em ti mesmo. Ame a ti. Cuide do templo do Espírito Santo de Deus. Cuide do templo. Aí sim. Este amor que tu tienes por ti mesmo, tem este amor por el próximo. Tem este amor por el próximo. Porque eu tenho certeza, se tu mirar, uma hora que comete um pecado, vai dizer: Senhor, me perdona. Pero a hora que um próximo comete um pecado, Senhor Deus, queime na hogueira, Senhor. Não merece perdão, Senhor. Não merece estar em tua igreja, Senhor. Não merece escutar tua palavra, Senhor. Amor ao próximo. Amém. Amor ao próximo. Qual foi a reação deste povo? A reação deste povo foi dureza de coração. Amados, uma das coisas pior que há, não só com quem está sentado na silla, com quem vem escutar, às vezes até mesmo com o predicador, é a dureza do coração. A dureza do coração leva ao inferno. Sabe por quê? Porque a dureza do coração não permite mais que a palavra de Deus entre dentro de nós. E a partir do momento que temos a dureza do coração e a palavra de Deus não entra mais, perdemos nossa salvação. Não conseguimos ter mais porque perdemos a fé. Porque quando temos fé, obedecemos. Aquele que tem fé, obedece a palavra. O coração está aberto para o Senhor. Não podemos ter o coração duro. Não podemos ter o coração de pedra como o faraó. Temos que ter um coração de carne. Um coração que sente dolor. Um coração que escuta a palavra e tem temor ao Senhor. É este o coração que temos que ter ao Senhor. Seja estando aqui predicando, seja adorando ao Senhor, seja orando por as pessoas, ou seja sentado indo para tu casa, junto a tus filhos, junto a tua família. Não podemos ter nosso coração duro, nosso coração de pedra. Temos que ter um coração de carne, um coração que ama, um coração que sangra, um coração que tem amor por el próximo. Assim que Deus espera. Outra coisa que faltava naquelas pessoas que não escutavam mais a Deus, pessoas que não escutavam mais ao Senhor. Pode dizer assim, então são aquelas pessoas que não vão na igreja? Não, muitas vezes pessoas que vão, pessoas que estão, pessoas que escutam, pessoas que não faltam um domingo na igreja, pero não escuta, não consegue escutar, não entra dentro do ser, não entra dentro do templo do Espírito Santo na palavra. E quando não entra, não pode ser. Quando não entra na palavra, a pessoa não pode ser a vontade do Senhor, porque não entra, porque não escuta a palavra. Então, devemos estar abertos, amados, para o Senhor. Escuta, como podemos ir ao céu? Como podemos estar toda a eternidade sem escutar ao Senhor? Como podemos dizer que somos salvos se não conseguimos escutar a palavra? Como podemos dizer que somos salvos se não conseguimos adorar a Deus? Como vamos dizer que somos salvos se não conseguimos falar diretamente com o Senhor? Como podemos dizer que somos salvos?
El salvo ora, el salvo busca, el salvo, aquele que é salvo escuta a palavra, tem temor ao Senhor, tem o coração aberto, está sempre atento para obedecer a palavra do Senhor. Assim é aquele cidadão do céu, aquele que se entrega. Vemos aqui Zacarias, amados. Zacarias, um homem que mirou, viu todo aquilo, por quê? Porque nasceu em meio de aquilo. Pero ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu, nasceu em meio de todos esses problemas, de pessoas que não queriam escutar, de coração duro, que falavam mal de outra pessoa, que juzgava outra pessoa, pero ele se mantuvo na presença do Senhor. E aquele que está na presença do Senhor, Deus usa, Deus trabalha, Deus trata, e Deus levanta para levantar ali, para poder levantar todo um povo de Deus. Já vi que chegou aí uma média aí de 50 mil pessoas que foram de primeira leva para levantar o templo. Muita gente. Imagina que em meio de 50 mil pessoas, há uma pessoa fiel, uma pessoa entregue ao Senhor, uma pessoa que está disposta a fazer o que Deus manda. E quando está disposta a fazer o que Deus manda, amados, escute. Quando a pessoa é de Deus, está disposta a fazer o que Deus manda, ele vai encontrar todas estas 50 mil pessoas. Ele vai encontrar todo e vai dizer: ei, Deus está mandando dizer. Ei, Deus está mandando dizer algo para ti. Como pode construir um templo? Como pode trabalhar na casa do Senhor? Como pode servir ao Senhor? Se tu está com um coração duro, se tu estás com um coração que não escuta a Deus, se vuelve ao Senhor, porque Deus vai fazer coisas grandes e poderosas em tua vida. O trabalho de Zacarias era animar o povo de Deus, levantar o povo de Deus, para que estivesse continuando ali servindo ao Senhor na construção do templo, mas com o coração entregue ao Senhor, com o coração entregue totalmente ao Senhor. E assim estava. Isto foi. E Zacarias, mais aún, Zacarias foi um profeta messiânico. Zacarias foi um profeta que falou da venida de Jesus, não só Isaías. Zacarias falou para dar ânimo àquele povo, ânimo àquelas pessoas, ânimo para que possam seguir fazendo a vontade do Senhor. Em Zacarias 9, vamos ler antes, 8, do versículo 22. Zacarias 8, do versículo 22, vou ler 8, do versículo 20 em diante. 20. Veja que interessante. 8, 20. Assim ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos habitantes de muchas ciudades, e vendrão os habitantes de uma cidade a outra, e dirão: vamos a implorar a favor de Jehová. Esses são os inimigos. Essas são as pessoas que estão aí por todo o mundo. Essas pessoas vão se volver ao povo de Deus e buscar a Jehová de los ejércitos. E também irei. E vendrão muitos pueblos, tem o versículo 22, e fuertes nações a buscar Jehová de los ejércitos em Jerusalém, e a implorar a favor de Jehová. Isto é para aquelas pessoas, amados. Para que isto pueda acontecer, há que ter discípulos. Para que isto pueda acontecer, há que ter pessoas que vão como missões, que vão como evangelistas, pessoas que vão levar a palavra para que eles puedan conhecer. E diz assim no versículo 23: assim ha dicho Jehová de los ejércitos: em aqueles dias acontecerá que 10 homens de las nações de toda língua, ou seja, 10 homens, seriam 10 homens com poder, 10 homens vão se levantar. De toda língua tomarão del manto a um judío, dizendo: iremos com nós outros, porque hemos ouído que Deus está conosco. A profecia de Zacarias já estava dizendo que 10 nações se levantarão e pondrão o manto de los judíos. Manto significa poder, manto significa autoridade. Isto é o significado profético
profético que Zacarias já está dizendo. Se levantarão 10 nações que estarão a favor dos judeus, estarão dispostos a ajudar com autoridade. Estamos vivendo épocas proféticas. Estamos vivendo terremotos, não hace falta dizer muito, não? Guerra, não vai nem dizer muito, não? O que está passando, as ameaças que estamos sofrendo, verdade? Mísseis, não pode nem dizer nada do que a Europa está passando. ¿Sí? Terremoto, hambre em el mundo, ou seja, o cenário está puesto. O cenário está puesto. Como estamos em la vontade do Senhor? Como estamos actuando? Como estamos seguindo em obediência? Amados, aqui Zacarias está avisando, aqui Zacarias está dando ânimo para que continue na obra do Senhor. E nós outros devemos fazer o mesmo, ter este ânimo para seguir, porque as promessas de Deus se cumprem. As promessas de Deus se cumprem. Jesus Cristo já vino. Zacarias dijo que Jesus Cristo ia vir ali com um asno, entrar em Jerusalém, para ter poder, tomar o poder. E tomou, porque foi na cruz do Calvário que tomou o poder. E dijo também que tem a segunda venida de Jesus, que Jesus vai venir e vai pisar nos montes de los olivos. Essa é a palavra de Zacarias, a segunda venida de Jesus. Amados, Zacarias levantou um povo para que possa seguir ao Senhor. E nós outros vamos seguir, vamos levantar um povo para que possa seguir ao Senhor. Porque as promessas estão se cumprindo, as promessas de Deus estão aí. Todo o que Deus está dizendo há 5.000 anos vem a se cumprir. Todo está aí, o cenário está preparado. Agora depende de ti e depende de mim, como discípulos do Senhor. Porque a palavra de Deus há que chegar a toda criatura. Somos aqui o mensageiro, somos aqueles que enviam a palavra do Senhor. Somos o profeta de 2023. Somos o profeta deste ciclo, o profeta que mira a palavra de Deus, porque aqui está a palavra de Deus e ele passa aquilo que está recebido por parte de Deus, para que todas as nações possam receber e possam aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Sabemos, amados, que só há uma maneira de ter a salvação. Se habla de tantas coisas, mas sabemos. Vivimos no ano de 2023. ¿Por que não vivimos no ano 5064, ¿no? Que é a realidade, ¿no? de los cuentos, del cuento, ¿no? Desde a venida del universo hasta Adán, ¿no? De Adán hasta el día de hoy. ¿Por qué 2023? Porque estamos en 2023 años que Cristo vino al mundo. Es esto que estamos. Si el mundo puede no aceitar a Cristo, pero tiene que vivir Cristo a cada día. Amén. Tiene que vivir el Cristo a cada día. Y nuestro trabajo de cristiano, nuestro trabajo de discípulos, é levar o Evangelho a toda criatura. Aqui estamos para servir ao Senhor, para obedecer, quitar o coração duro, porque nós somos aquele que serve, somos o profeta do dia de hoje, somos aqueles que estamos para anunciar a venida, a segunda venida de Cristo, e estamos aqui para ajudar os demais a salvar suas próprias vidas. Deus contou comigo e contigo, porque o Espírito Santo poderia ser a obra só. Ele conta comigo e contigo para levar o Evangelho. O Espírito Santo que habita, porque Ele é o Santo de los Santos e habita dentro de nós que somos o templo, então temos a autoridade para levar o Evangelho a todos aqueles que necessitam. Deus conta contigo. Amém. Vamos nos poner de pé em nome de Jesus.